Boa noite. Falar de futebol não é fácil, né? Eu acho que é fácil. O que está acontecendo? Esse grupo está esperando uma modernização do futebol do Ponta Grossa. Eu sou velho no futebol. Eu parei com o futebol em 2001. Terminou o Ponta Grossa, eu parei com o futebol. Mas eu não perdi a noção do futebol. E as coisas do futebol são tradicionais. Modernização dentro do campo. Modernização de uma correria, do novo sistema. Isso é o futebol. Mas a administração do futebol não mudou nada. Precisa, primeiro, grana. Se você não tiver grana, você não vai tocar. Precisa ser planejamento, estrutura, que todos que conhecem aqui, tem muita gente que conhece o futebol, viveu o futebol, sabe que você sem uma estrutura dentro do clube não vai andar. Mas tudo isso nós sabemos. O que nós precisamos mudar em Ponta Grossa, eu sempre ouço na imprensa, acompanho vocês, essa torcida maravilhosa do Operário. Eu acho que é maravilhosa. Mas já ouvi há muito e muitas vezes um torcedor: faça um bom time que eu vou lá torcer. Bom, não é assim que você toca o futebol. O que nós queremos mudar no futebol? Queremos mudar a participação do torcedor como sócio do futebol. Não sócio da piscina, futebol suíço, não tem problema. Nós precisamos realmente de tornar uma receita oficial do clube, do Operário, que nós não vamos ficar internamente no Operário, mas nós precisamos hoje encaminhar o futebol do Operário com uma receita e com um futuro. Pode de repente estar pensando, não, vocês estão pensando só Série B. Nós precisamos fazer um calendário para o Operário. Se não conseguir agora, nesse campeonato de 2015, nós vamos tentar no final e vamos tentar para 2016. Mas a meta principal é fazer um calendário para o Operário Ferroviário. Por quê? Daí vem a pergunta: o que vai fazer com o Júnior? Não sei o quê, não sei o quê. Não adianta você ter uma base se você não tem um calendário. Não adianta você tentar revelar jogador, criar, se você não tem um time profissional para se espelhar. Isso todo mundo sabe, tem escolinha, tem um monte de pessoal que traz e não tem um reflexo. Aonde que você vai usar o teu menino? Tem um menino destacando, porque aqui não é milagre, né? Você não pega 30, 40 meninos, de repente você tem 20. Você vai ter 2, 1, 3, de boa sorte. Vai para um profissional, vai melhorando. É isso que nós estamos pensando em termos de futebol. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos da ajuda de vocês. Criar uma nova mentalidade de ser grande torcedor do Operário. Se tornar sócio do Operário. Do Operário. Os amigos do Operário vão trabalhar para trazer esse pessoal. Mas a partir de hoje, vocês são os amigos do Operário. Vocês vão nos ajudar. Nós não estamos aqui para ser o salvador do futebol. Mas nós queremos procurar um novo caminho. Um caminho moderno do futebol. Caxias hoje está se recuperando porque fez isso. O Botafogo fez isso, está com os amigos lá, todo mundo ajudando para sair do buraco e o sócio vai mandando. O Internacional tem uma vida tranquila. Tudo baseado em arrecadação pouca, porque não adianta. O Pantarolo colocou um monte de dinheiro, não vai resolver. Não vai. Ele desanimou, está saindo, vai embora e acabou. Vamos procurar outro. Daí fica a campanha da imprensa. Ah, não, mas o fulano pode ser, o ciclano. Mas o cara já está sabendo, né? Eu vou entrar lá e marca. Ninguém vai. Nós precisamos criar dentro do Operário uma modernização em termos de associado do futebol. Paga o ano inteiro. Agora, eu sempre pergunto para vocês: torcedor do Operário, o time joga 3 partidas, perdeu. Está com uma média de público de 5.000 pessoas. Quanto que vai no quarto jogo? 1.000. Que torcedor é esse fantástico?
Que amor que ele tem pelo operário se ele abandona o operário? É a grande verdade. O operário é nosso filho. Se ele vai bem na escola, tá ótimo. Se ele vai mal, se joga ele para a rua. Então não serve. Nós temos que olhar o operário como o futebol de Ponta Grossa. E é isso que está acontecendo. Hoje não é só operariano dentro do operário. Hoje tem todo mundo. A cidade de Ponta Grossa é operariana. Nós precisamos da imprensa. O Chocolate falou bem. Nós precisamos modernizar o futebol se nós quisermos ter um futuro. O que vai acontecer também? Na sequência, modernizar o estádio. Porque a família gosta do futebol e a gente tem acompanhado. Nós acompanhamos aí a Copa do Mundo com a modernização dos estádios, com um gasto fantástico dos estádios, mas não interessa. Hoje as famílias vão todas no estádio. Eu estive agora no jogo do Palmeiras e Atlético, fiquei encantado de ver as famílias, senhora de idade, não interessa, mas você tem que dar as condições. Um bom local, um local coberto, né? Bom sanitário, um ambiente bom. De repente, transformar isso numa tradição da família ir no futebol do domingo após o almoço. Então, isso é um futuro do operário. Como você começa isso? Começa com os 40 empresários. Dos 40 empresários, nós vamos tentar mais um grupo do poder de profissionais liberais, não, que nós cheguemos a 200. Dos 200, nós vamos lançar a campanha de 5 mil sócios do futebol do operário. Qual é a finalidade? Fazer um caixa para o operário. Não vai ficar Micures, Álvaro, a vida inteira, não vai ficar o Pantarolo, mas nós vamos dar um caminho para o operário com uma receita e com esse torcedor. Você vai ter futebol em Ponta Grossa a hora que vocês conseguirem também nos ajudar. A esse torcedor que é fanático, que desce, que você lota o estádio, se torne sócio e paga uma contribuição de R$80, R$100 por mês durante o ano. O que vai dar em troco para ele? Um ingresso, um local especial, um bom local. Então é isso que nós temos que fazer. É dar alguma coisa em troca pequena que nós temos dentro do estádio, em troca de uma arrecadação para manter o time. Time de futebol. Se todo mundo soubesse montar um super time, todo mundo era campeão. O futebol, a meta nossa é Série D. Não cair e Série D. Não, mas e seu time, se não der certo, o ano seguinte, Série D. Porque enquanto você não tiver um calendário, o patrocinador está cansado, é 90 dias de publicidade, há uma necessidade de maior tempo para a gente também começar um trabalho de base. Aí sim, daí você começa a fazer aquilo que tem que ser feito no futebol. Olhar os meninos, trazer os meninos, fazer um trabalho profissional, nada de amadorismo, tudo profissional. Tudo profissional. Vai custar um pouco mais? Vai custar um pouco mais. Mas também não podemos passar do orçamento nosso e nem criar a ilusão que de repente você vai ser campeão. Tem possibilidade de ser campeão? Tem. Mas isso é uma somatória de muitas coisas. É uma somatória que eu sempre falo, desde o porteiro até o presidente. E essa somatória às vezes é difícil. Grupo de jogadores não dá certo, se contrata não dá. Contrata 10, dá certo 3, certo? Nós precisamos realmente fazer uma estrutura muito boa no operário para ele andar, ter um futuro. Não ir um presidente lá por 300, 400, 500, 1000 e de repente está lá, tem que sair e ainda todo mundo pega no pé do cara. Não, é mau administrador? Não. No futebol a dificuldade é muito grande. Administrar o futebol do operário com profissionalismo, com contratação de um técnico de qualidade, uma comissão técnica boa. Esse é o primeiro passo. E na sequência, trazer jogadores que realmente a gente faça uma análise e que a gente não é milagroso também, não sei se vai dar certo. É futebol. Fosse certinho, Curitiba não estava lá para cair, não sei o quê, todo mundo estaria vendo o campeonato. É isso aí que eu tinha que falar. Obrigado. Agora vamos abrir um espaço aqui para uma pergunta por veículo.
ao Antônio Nicores. Está aberto, gente, por favor. Nicores, como é que você vê a tua volta do futebol? Como é que você está vendo a nível de motivação? Você sempre foi um entusiasta pela amizade que a gente tem há muito tempo, mas eu queria que você falasse sobre o teu entusiasmo nesse tempo. Entusiasmo, se eu aceitei, eu não vou fugir da batalha, né? Agora, que nós vamos trabalhar e vamos tentar fazer um bom trabalho, vamos, né? Lógico que existem umas restrições familiares e tal, mas eu vou usar até o termo do Altemir numa reunião nossa. Onde você vai? Segunda-feira. Vou numa reunião do operário. O que você vai fazer lá? Não, o pessoal está me convidando lá. Se for no futebol, você vai ver o que vai ter que acontecer. Aí ele pensou, tá bom, deixa que aconteça, vou lá no operário. Então, Nicores, até que ponto você acha, você vê que essa nova maneira de gestão de operários, agora com o grupo Amigos do Operário, passa pela valorização da marca do operário, do nome operário, que é uma marca que vende, que dá audiência. que já tem valor, né? Que tem valor, exatamente. Como é que você vê? Eu queria saber a tua opinião a respeito disso, inclusive com a negociação, por exemplo, com a televisão, que transmite o campeonato e tal. Esse negócio da negociação com a Globo, vou falar o nome da televisão, né? É uma negociação que atinge um grupo de presidentes e tem os três poderes, né? Que são o Atlético, o Paraná e o Curitiba. Eu não posso nem falar no momento, porque nem eles sabem que nós estamos montando a estrutura do futebol aqui. Mas numa sequência a gente vai entrar numa discussão e foi sempre um meio de brigar por aquilo que interessa para o clube, principalmente o Operário. Eu acho que há necessidade de fazer um trabalho numa tentativa de melhorar, também não brigar em termos de rescisão de nada, procurar porque eles têm os direitos de imagem. Então, tentar ver se vem uma verba melhor para o clube. Eu sempre falo em trazer um grande treinador. Normalmente, traz um grande treinador, de repente espera um pequeno treinador. Quem é esse grande treinador que se pretende trazer? O grande treinador é aquele que conhece o futebol, tem vontade de trabalhar, não trabalha só no laptop. Eu quero um misto numa faixa de idade, não pode ser muito velho, porque nós temos o Filipão aí que não está dando certo. Nós precisamos, que o futebol modernizou muito e precisamos trazer um técnico que tenha em atividade e que tenha um currículo já de bons resultados. Esses três treinadores que você já compartilharam, o senhor Paulo, a Lúcia, a primeira coisa é o treinador. Qual está mais perto? Dos três? O segundo. Esse cara tem nome? Tem lá, é o segundo. Não é que eu não posso anunciar que estou trabalhando no clube e se vazar o nome, pode atrapalhar. Ele é supervisor de clube? Ele é supervisor, não é treinador. Não, é treinador. Brasileiro, né? Nicores, a pergunta caberia ao Álvaro também, mas é que encerrou ali. E claro, para montar o time, a primeira coisa que a gente fala é recurso. Esse grupo, ele vai funcionar de uma forma igualitária entre todos os integrantes ou diferenciado? Começa a funcionar a partir de quando? E com o orçamento, nesse momento, para começar a poder trabalhar e ter dinheiro? E na sequência, quando efetivamente começar com o time presente aqui, somando daí todas essas receitas que foram faladas, desde publicidade, televisão, as mais variadas categorias de associado, qual é o orçamento que vocês pretendem trabalhar para o campeonato? Um teto, uma coisa que vocês imaginaram para poder montar um time competitivo? Nós fazemos na faixa dos 300 mil mensal após iniciar o campeonato. Após iniciar o campeonato? Mas nós vamos ter uma receita antecipada, que o pensamento nosso, do grupo que está administrando o conselho, é nós ir contratar a partir do dia 1º de outubro, assinar o contrato com o jogador, acertar as bases dele e começar a pagar ele uma porcentagem em torno de 30% a 40% do salário, e ele se apresentar no início, final de novembro ou meio de novembro. A gente não está definido, porque quem vai definir isso é a comissão técnica, preparador e técnico. Com relação ao cronograma de trabalho para vocês, já tem alguma data prevista
apresentação de técnico, quando começa o O trabalho? técnico vai ser apresentado até no mês de outubro. Nós temos que formar essa comissão para começar a contratar. Porque não adianta o Paulo, que vai trabalhar nesse setor, eu e a própria administração que apontarou, o Álvaro, todo esse pessoal, eles vão acompanhar também. Nós precisamos começar a contratar. E não podemos nós ficar ligando para o jogador, contratando, e quando chega o técnico, ó, esse é o grupo aí que vai trabalhar. Nós precisamos do apoio dele para amanhã ele não chegar para a empresa e dizer, não está dando resultado porque o Nicuri se meteu e trouxe esses caras aí, não está dando certo. Então, tem que haver uma união, né, de trabalho, de pensamento, de qualidade, e errar o mínimo possível. O foco é em São Paulo? O foco para montar o time? Não, veja bem, eu já vou falar para vocês, mas eu tenho muitos jogadores que vocês já conhecem, de qualidade, que já teve aqui e tal, informação do Pantarão, informação do Paulo, do pessoal que trabalhou, está dando informação. Alguns jogadores que interessam realmente com a qualidade técnica, com as condições, como a pessoa, como o homem dentro do operário, nós vamos trazer esse pessoal. A parceria com a Ambev continua? Todas as parcerias, o que não conseguir, nós vamos chorar, né? Nós temos que mandar todos. Nicolas, eu entendo que a ideia é formar um time competitivo realmente. Para se formar esse time competitivo, acredito que eles estão focando jogadores que estão em atividade hoje. Jogador que não joga 10 Como vezes... Série C, de Série D, alguma coisa. Como é que estão pensando em administrar a questão das férias desses jogadores, já que eles vão atuar provavelmente até o final do jogo? Por isso que nós estamos esperando a comissão técnica, preparador que vai cuidar disso, para a gente saber realmente, porque grande parte desses jogadores são jogadores da Série C, Série D, Série B, tá? Que já vão terminar, já estão praticamente terminando o campeonato. Alguns já estão desclassificados, tá? Que não vão chegar a lugar nenhum. A possibilidade do jogador dessa aí já ser O Maringá então seria um alvo. Todos os clubes são alvo. Desde que tenha uma peça que interessa a comissão técnica ou técnico, nós iremos atrás. Nós queremos montar realmente um time, pode não ser um super time, mas um time de qualidade de camisa que o torcedor gosta. Tá? Eu jogar um time aqui, não podemos mais perder para um time pequeno. Pode até acontecer, mas a finalidade é o cara chegar e já ficar tudo. Vamos enfrentar o Operário, vai ter dificuldade. Então, para uma montagem inicial do time, vocês vão esperar a chegada do técnico, até para trabalhar com os novos jogadores? Não, o técnico não vai precisar chegar. Nós iremos conversar com ele no próprio clube que ele está, vamos acertando os detalhes. Olha, tem um tal jogador, mandamos informação, currículo, para ele dar a participação dele. As informações... Errar o menos possível. Essa é a verdade. Modernização do futebol. Modernização do futebol. Agora, todos nós aqui da imprensa, a gente tem compromisso com aquele que está lá no televisor, lá no rádio. De passar transparência. Exatamente. E a honestidade do trabalho. Você entendeu? O grupo de amigos está preparado, eventualmente, para um insucesso aí, eventual, que possa acontecer, da opinião pública ser formada os profissionais que estão. O que pode acontecer? Se não der certo e o próprio torcedor, ou talvez de repente o próprio operário familiar achar que na sequência, não, esse grupo de amigos não interessa, não tem problema nenhum em dissolver o pessoal. Porque esse pessoal que está aí, tem gente que nem vai no futebol. Eles estão com a finalidade de ajudar o operário em termos de Ponta Grossa. Não são empresários de futebol. Não tem interesse em receitas e vai revelar jogador ou vai fazer isso. Não temos, nenhum tem interesse nisso. Se for revelado algum jogador, se tiver condição, fica no operário, é do operário, tudo é do operário. Nós estamos trabalhando tudo para o operário. Esse grupo, então, aquela ideia de figura jurídica separada, não tem figura jurídica, são colaboradores. Não, nós fizemos tudo dentro do operário para
não começar a abrir um negócio separado e que vai desligar do operário. Nós estamos ligados no operário, tanto foi a imposição que o Pantarolo continua de presidente, que ele já vem vindo nessa atividade, está com experiência, já conhece também e vai nos ajudar muito, porque se ele saísse do operário, o próprio grupo não iria mais ficar nesse esquema, porque de repente entra um presidente novo no operário, com outra cabeça, outro pensamento, que tem o direito, que vai assumir um clube e talvez tenha uma ideia outra, né? Nós iríamos ficar afastados. Como o Pantarolo diz que sai a eleição e que vai ficar no operário junto com o grupo, daí nós vamos ficar. Senão nós iríamos se retirar, porque você não pode impor um grupo fora do operário, que alguns não são nem sócios, né? São empresários, e vão ficar sócios agora, porque nesse sistema financeiro que nós estamos colocando, no final eles vão ficar com o título do clube. Quando terminar, vamos dizer que o operário não consiga nada, a partir de maio, eles começam a contribuir com o operário ferroviário como novo sócio, pagando uma taxa. Quando nós voltar a montar de novo a estrutura para disputar, e que não aconteça isso, né? Que não aconteça, o operário não conseguir a CLT, mas que pode acontecer, o futebol é isso aí. E essas pessoas vão continuar a ser sócios do operário, contribuindo com o operário como um sócio normal. Só insistindo rapidamente na questão do calendário, do cronograma, né? Do trabalho, você mencionou alguns jogadores da Série D, Série C, alguns da Série B, que o campeonato vai até mais tarde, até novembro, até mesmo o treinador estaria empregado e não poderia chegar já nesse primeiro momento. Como é que vocês estão trabalhando para esse tipo de bastidor, essa negociação? O trabalho deve começar mesmo de fato em campo em dezembro, por conta dessas situações? Ou vai começar parcial? Como é que vocês estão vendo? Nós temos a intenção de começar no final de dezembro. O pensamento nosso aqui do grupo. Agora eu preciso esperar chegar o preparador físico, o técnico, para a gente conversar e tomar uma decisão. Porque tem muitas coisas que dependem do conjunto de pessoas. Às vezes não é a vontade nossa que vai resolver o problema. Novembro. Desculpa. Você sempre foi um líder no interior e trouxe muitas vezes os executivos aqui, questão do regulamento, de arbitral, enfim, até montagem de tabela. Qual é o teu pensamento sobre o modo de disputa do campeonato? Ah, querido, Não. Nem pensei, eu acho que nós temos que... A fórmula do campeonato vai ser discutida em termos de calendário da federação. Eu nem sei o calendário da federação, quantas datas disponíveis antes de começar. 19. Tá, mas a fórmula, como diretor desse varia, não, veja bem, a fórmula, nós vamos procurar uma fórmula... Na nossa opinião, a fórmula do campeonato do ano passado foi excelente. Se nós continuar a mesma fórmula, porque numa sequência, veja bem, já que nós estamos chamando de parceiro, numa sequência podemos chamar a imprensa que discutir a fórmula. Olha, essa fórmula é ideal para ir apresentar para o pessoal e tentar buscar um acerto junto à Federação Paraense de Futebol, junto com os clubes. Tá? A tentativa é fazer que seja um campeonato agradável. E que venha no mínimo um Atlético ou um Curitiba. A pergunta do campeonato só vai ter 4 anos. Aqui, no campeonato da primeira fase. Isso que acontece quando o torcedor jogar uma lata de cerveja ontem. Mas tudo bem. Aquilo firme das decisões, que tomava decisões fortes, continua mesmo, como é que é? Mudou? Eu continuo justo. Se for justo, é comigo. Injustiça, não gosto. Tem que ser bom para os dois lados. Se não for bom para os dois lados, alguém está perdendo. E eu nunca entro no negócio fazer alguém perder e eu ganhar. Só no jogo, né? No jogo nós temos que ganhar, não interessa os caras no momento para ser. Mais alguma coisa? E agradecemos então a presença de todos vocês, a presença da imprensa,
dos que já fazem parte desse projeto, que já colaboram de alguma forma com esse projeto. E agradecemos também especialmente aqui aqueles que ainda vão se voltar para esse projeto, tá? Porque nós seguimos juntos para que nós tenhamos um operário forte e para isso contamos com a colaboração de vocês e de todos aqueles que ainda vão ser adeptos a esse projeto. Como foi dito aqui, nós temos em torno de 40 adeptos já, pessoas que já aderiram ao projeto, já estão participando conosco, e nós precisamos de mais gente para chegarmos aos 50, esse é o objetivo inicial. E nós contamos com vocês para que nós tenhamos então essa concentração de esforços, né, nesse objetivo comum em prol do operário, que é a grandeza, né, da nossa cidade, como o Micules falou, é um filho, né, de todos nós, é um time que mexe com o sentimento, com o coração da nossa cidade, e por isso todos nós estamos aqui reunidos. Muito obrigado a todos vocês, agradeço a atenção, agradecemos a atenção da parte de toda a mesa diretora, amigos do operário e também da direção do nosso clube. Obrigado.